Algo aconteceu em Jerusalém naquela tarde que mudou para sempre o modo como podemos pensar sobre a morte. Quando o Filho expirou na cruz, não foi apenas o véu do templo que se rasgou. Algo aconteceu nos sepulcros. Pedras se moveram, câmaras enterradas foram abertas, e santos que dormiam foram despertados de um sono que até então parecia definitivo. Mateus registra esses acontecimentos em poucas linhas, como se ali, entre o céu escurecido e o véu rasgado, estivesse sendo declarado publicamente que a morte perdera sua soberania. Imagine a cena, não apenas o sofrimento do condenado na cruz, mas um terremoto que sacode a colina. O véu que separava o lugar santo rasga de cima a baixo, e além dos muros do templo, pedras antigas que selavam tumbas, movendo-se como se alguém tivesse dito, basta. Não é uma imagem confortável, é uma imagem destinada a chocar, a fazer a cidade ouvir que algo novo, irreversível, decisivo, estava começando. Mateus nos entrega esse quadro e acrescenta um detalhe que incendeia a imaginação teológica. Esses que se levantaram apareceram a muitos na Cidade Santa. Não foram visões íntimas, não foram raros relatos sussurrados num canto. Foram encontros públicos que tocaram a comunidade. Antes de mergulharmos nas explicações técnicas ou nas razões, porque apenas Mateus narra o episódio, pare um instante e deixe a pergunta pairar. Por que o evangelista coloca essa cena logo após a morte de Jesus? E por que descreve esses mortos como santos que dormiam? O texto não parece satisfeito em deixar a cruz como fato isolado. Ele amplia o palco para incluir a cidade inteira, como se a narrativa quisesse mostrar que a vitória ali não era apenas espiritual ou privada, mas um evento cósmico e social. Se essa cena toca você, de alguma forma que lhe traz esperança ou curiosidade, deixe um like e inscreva-se. Ajuda o conteúdo a chegar a outras pessoas que também precisam pensar sobre isso. Agora, vamos escavar esse episódio com cuidado. Arqueologia, língua grega e teologia caminham juntos aqui. Para começar a entender o impacto histórico do evento, precisamos entrar na Jerusalém do século I e olhar como as pessoas eram enterradas. Diferente do nosso costume moderno de caixas e cemitérios planos, a prática judaica naquela época incluía túmulos esculpidos em rocha, caves com nichos laterais chamados kokim, câmaras funerárias onde as sepulturas eram muitas vezes lacradas com pedras planas ou rolantes. Alguns corpos eram depositados em ossários de barro, depois que os ossos eram recolhidos, mas os primeiros enterros exigiam pedras pesadas para fechar a entrada. Em certas necrópolis, a visão era de pequenas cavidades, corredores e pedras bem encaixadas, pensadas para proteger o morto até o juízo final. Agora imagine não uma, mas muitas dessas tampas movendo-se ao mesmo tempo. Pais, parentes, vizinhos, todos testemunhando no centro da vida urbana, algo que violava todas as leis de prática funerária e higiene. A abertura simultânea de sepulcros não é apenas um detalhe dramático, é uma anomalia logisticamente visível. Do ponto de vista prático, é difícil conceber que grandes números de sepulturas simplesmente se abririam sozinhas sem que alguém percebesse, comentasse, registrasse. Por isso, a narrativa mateana não se detém em estatísticas. Ela sublinha o caráter público do acontecimento. Esses homens e mulheres não ficaram escondidos nas montanhas, mas apareceram a muitos na Cidade Santa. O relato pressupõe testemunhas e, portanto, uma presença social, uma evidência compartilhada. Sabendo disso, voltamos à linguagem do texto. O Evangelho usa termos que carregam história e sentido teológico. A palavra que Mateus emprega para descrever aqueles que se levantaram é hagioi. Hoje, essa palavra às vezes é traduzida simplesmente por santos, mas a força original é mais rica.
Hagioi designa os consagrados, os separados para Deus, os que pertencem ao espaço sagrado. No imaginário judaico do primeiro século, e especialmente na literatura apocalíptica, existe a ideia de um remanescente consagrado, um grupo de santos do Altíssimo que participa da justiça vindoura. Em Daniel 7, por exemplo, fala-se dos santos do Altíssimo que recebem o reino. A linguagem matiana ecoa esse horizonte messiânico. Jesus, o crucificado, está sendo reconhecido, ao menos de forma narrativa, como o agente que inaugura essa vitória. Outro termo importante é a expressão que descreve sua condição anterior, a imagem do sono. O Evangelho usa a ideia de que os mortos dormiam, um eufemismo bíblico para a morte que aparece repetidamente no Novo Testamento. Paulo e os evangelistas falam dos mortos como os que dormem, porque para a fé cristã a morte é temporária. Há um despertar prometido. Mas há aqui uma nuance interessante. As tumbas são abertas quando Jesus morre, e ainda assim os que dormiam só saem após a ressurreição de Jesus. Essa sequência, abertura no momento da morte de Cristo, saída posterior ao seu próprio levantar-se, não é um lapso narrativo, é uma afirmação teológica cuidadosa. O Evangelho parece pôr uma margem temporal entre o gesto inicial de Deus contra a morte e a consumação desse gesto. Em outras palavras, o que começou na sexta-feira é prolongado até o domingo, porque a ressurreição de Jesus é o centro, o eixo que permite a manifestação plena da nova vida. Para perceber a sutileza desse quadro, vale lembrar uma palavra paulina-chave, aparche, traduzida como primícias. Em 1 Coríntios 15, Paulo chama Cristo de as primícias dos que dormem. Existe aqui uma lógica cronológica e teológica. Cristo deve ser o primeiro a ressuscitar para que a sua ressurreição seja a garantia e o princípio da ressurreição dos demais. Se tentássemos inverter a ordem, se muitos tivessem ressuscitado antes de Cristo, o significado teológico de sua vitória pioneira seria comprometido. Mateus parece atento a esse princípio. As tumbas se abrem, o sinal é lançado, mas o movimento pleno só se realiza quando Cristo é levantado. Assim, o fato de os ressuscitados aparecerem depois do domingo não atenua o simbolismo iniciador do evento na sexta. Ao contrário, reforça a centralidade da ressurreição de Jesus como causa e garantia. Mas quem eram esses hagioi? Há múltiplas formas de responder, e o texto de Mateus guarda uma ambiguidade deliberada. Por um lado, a palavra sugere figuras consagradas, pessoas que na tradição judaica podem remeter aos santos de Daniel ou a homens e mulheres justos lembrados pela comunidade. Por outro, Mateus não nomeia nem sugere que fossem patriarcas lendários como Abraão ou Moisés. O detalhe de que apareceram a muitos na cidade aponta para uma identidade mais próxima e testemunhável. Pessoas cuja existência e vida eram conhecidas por outros. Isso tem implicações importantes. Se fossem grandes figuras míticas, sua aparição poderia ser evocativa, simbólica, talvez até literária. Mas o relato de Mateus aposta no encontro social. Esses ressuscitados eram conhecidos, reconhecíveis, e suas presenças nas ruas de Jerusalém alimentaram uma polifonia de testemunhos. A opção de Mateus por essa leitura faz sentido dentro de sua intenção apologética diante de uma audiência majoritariamente judaica. O evangelista está preocupado em mostrar que em Jesus se cumprem as esperanças judaicas, que o Messias inaugura o reinado e derrota a morte. Trazer à cena santos que reaparecem publicamente funciona como um sinal visível do cumprimento das promessas veterotestamentárias. Além disso, ao não nomear indivíduos, Mateus evita transformar o episódio em uma galeria de heróis e mantém o foco em Cristo. O que importa não são as identidades privadas, mas a mensagem pública.
A vitória de Deus sobre a morte começa a ser exibida de forma manifesta. Há, no entanto, uma tensão hermenêutica que não podemos ignorar. O que aconteceu com esses ressuscitados depois que apareceram? A Escritura é prudente e, honestamente, não nos dá uma resposta definitiva. Em tradições de interpretação teológica, há duas leituras principais e respeitáveis. A primeira entende que esses homens e mulheres ressuscitaram para a vida plena e permanente, que o evento os trouxe a uma condição glorificada, de onde foram, de algum modo, removidos da história humana como uma antecipação da ressurreição final. Essa posição enfatiza o caráter escatológico e pré-figurativo do relato. Aqueles que saem dos sepulcros são como amostras da nova criação, corpos transformados que testemunham aquilo que virá para todo o povo de Deus. A segunda leitura, igualmente plausível, é mais moderada e diz que eles ressuscitaram e, após aparecerem a muitos, regressaram ao estado de mortalidade e morreram novamente em tempo subsequente. Essa hipótese evita afirmar que houve corpos glorificados permanentes e insiste na ideia de que o sinal foi real, mas parcial. Foi uma antevisão, não uma consumação definitiva. A forte razão para acolher essa postura é a prudência exegética. O texto não descreve coroações celestiais nem ascensões majestosas. Descreve presenças públicas que serviram de testemunho. Em ambientes judaicos e cristãos do primeiro século, sinais assim podiam ser vistos como confirmações temporárias do agir divino, sem necessariamente significar uma mudança ontológica irreversível para cada indivíduo. Ambas as posições buscam honrar o texto e sua intenção, mostrar que a morte havia sofrido um golpe decisivo. A primeira realça o caráter escatológico, a segunda sublinha o caráter testemunhal do sinal. Nenhuma delas pode ser imposta como certeza absoluta, sem trair a simplicidade do relato. É prudente, por isso, tratarmos esses detalhes como hipóteses interpretativas, apontando seus argumentos e seus limites. Voltando ao plano narrativo do Evangelho, há também uma razão literária e apologética para que apenas Mateus relate essa cena. Marcos, Lucas e João, cada um com sua própria agenda teológica e comunidade receptora, selecionam sinais que melhor se encaixam em suas narrativas centrais. Mateus, escrevendo para uma audiência sensível à continuidade com as promessas judaicas, vê na abertura das tumbas uma imagem poderosa de cumprimento. Daniel 7, a ideia das nações se curvando e o reinado dos santos do Altíssimo encontram aqui uma realização provocadora. O espinho teológico está resolvido em Mateus ao associar o acontecimento à ressurreição. Não é um espetáculo paralelo, é um gesto de confirmação da vitória messiânica. Ao mesmo tempo, o caráter público do episódio levanta questões sobre sua recepção social imediata. Como reagiram os habitantes de Jerusalém? Uma cidade é um tecido de trovadores, comerciantes, mães, soldados romanos e líderes religiosos. A narrativa nos dá pistas. Fala de muitos que viram, implica testemunho e discurso público. Podemos imaginar mercados que cessaram, mães correndo a os implorarem por explicações, centuriões que, atônitos, anotaram o que aconteceram em memórias orais. Esse ruído social, vozes, relatos, murmúrios, é parte do testemunho que Mateus quer invocar. Ele não apenas quer que a leitura seja intelectual, ele quer que o leitor imagine a corpórea perturbação de uma cidade frente a acontecimentos que violam as fronteiras entre vivos e mortos. E aqui chegamos a uma das pistas mais delicadas do texto, a sequência cronológica. As sepulturas se abrem no momento em que Jesus morre. Os que dormiam são despertados, mas só depois da ressurreição do Cristo é que eles saem e se tornam visíveis entre as pessoas. Essa ordem não é insignificante.
Mateus parece estar ensinando que a vitória sobre a morte tem uma dimensão histórica e uma dimensão somatória. A coordenada histórica é a morte de Jesus. A coordenada sacramental e escatológica é a sua ressurreição. A manifestação pública dos ressuscitados conclui o sinal e o torna testemunho visível. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento espiritual isolado. Ela é o centro do qual derivam e se explicitam todos os outros sinais da nova era. Se aceitarmos essa leitura, então o episódio serve como um prefácio dramático para a declaração cristã de que a morte foi vencida. Nem sempre, porém, os sinais convertem imediatamente. Mateus sabe que a evidência por si só não garante fé. O Evangelho todo trata da tensão entre os sinais e a aceitação humana. Havia em Jerusalém quem negasse, quem conspirasse para calar a história, quem guardasse silêncio por medo. A mesma cidade que viu o sinal poderia também desconfiar ou resistir. E aqui reside uma das lições mais duras para nós hoje. A presença de sinais poderosos não força o coração humano a se voltar. A graça convoca, ela não coage. Ao avançarmos nessa história, precisamos agora debruçar-nos sobre as consequências teológicas desse prefácio dramático. Se Jesus é a primícia, se a ressurreição dele estabelece uma nova lógica para a vida e para a morte, o que isso significa para a comunidade que testemunha esses fatos? Como os primeiros cristãos, especialmente em Jerusalém, teriam entendido e usado esses eventos para proclamar a boa notícia? Há indícios nos Atos e nos escritos paulinos de que a ressurreição foi o centro de pregação e a razão para a esperança. Mas a conexão direta entre os mortos que apareceram na cidade e o crescimento imediato da comunidade cristã é algo que devemos tratar com cautela. É sedutor traçar linhas diretas, mas os textos não nos permitem construir uma relação causal simples sem corrermos o risco de reduzir a complexidade histórica. Ainda assim, é legítimo pensar que episódios como esse, visíveis, públicos, estranhos, funcionaram como combustível para a pregação e para a interrogação. Quando pessoas que conheciam uma vizinha ou um comerciante afirmavam ter visto aquele mesmo homem ressuscitado, a comunidade se via obrigada a responder: se isso aconteceu, quem é o autor dessa vida nova? E Mateus quer que a resposta seja: é Jesus. A narrativa toda conspira para situar a pessoa de Cristo no centro daquilo que historicamente começa a deslocar a realidade humana. Não se trata de um milagre isolado num mundo esvaziado de significado, mas de uma história que toca diretamente as estruturas sociais, religiosas e políticas de Jerusalém. Antes de irmos mais fundo nas ramificações teológicas e pastorais deste mistério, convém pousar por um momento sobre o verbo que Mateus usa para descrever como os ressuscitados apareceram a muitos. Em grego, o termo carrega a ideia de manifestação pública, de exposição. Não é uma aparição etérea ou um sonho, é uma presença que se coloca diante dos olhos e da fala daqueles que habitavam a cidade. Esse detalhe reforça a tese de que aquilo que ocorreu era destinado a ser testemunhado e anunciado. Não uma revelação íntima para poucos, mas um sinal destinado à polis, a comunidade urbana que, pintada nas páginas do Evangelho, testemunha tanto hostilidade quanto admiração. E se tudo isso levanta mais perguntas do que respostas, quem exatamente se levantou, em que condição permaneceram, como a cidade reagiu no dia seguinte, é justamente nesse espaço de interrogação que Mateus trabalha. O evangelista não busca proporcionar um catálogo de milagres com nomes e datas. Ele quer que o leitor perceba, com assombro e reflexão, que a morte foi contestada no cerne da história. O evento é misterioso, porque ele toca algo que a linguagem humana tem dificuldade de encapsular: a transição entre o antigo e o novo,
entre o domínio do túmulo e o reinado da vida inaugurada por Cristo. Esse mistério não é apenas um enigma curioso. É uma denúncia do poder que a morte exercia e uma promessa de que Deus tem o último dizer. Mas há uma pergunta que persiste e que nos força a continuar. Se as tumbas se abriram na sexta e os mortos só saíram depois do domingo, o que exatamente estava acontecendo entre esses dois momentos? Que tipo de processo foi inaugurado quando as pedras se moveram, mas não se completou até a ressurreição? A resposta não se esgota em uma sentença exegética rápida. Ela exige mais investigação sobre como Mateus constrói sua narrativa, sobre a teologia das primícias em Paulo, sobre a economia dos sinais na tradição judaica. E é justamente nesse limiar, entre o sinal inicial e a consumação, que reside o coração do mistério que chamamos de os santos que reviveram na hora da morte de Jesus. Esse limiar, o espaço entre o gesto inicial e a consumação, é precisamente onde a narrativa mateana nos exige ficar. Não nos é permitida uma leitura apressada. Somos convidados a olhar demoradamente para o entretempo, para aquilo que é sinal, promessa e testemunho ao mesmo tempo. Para fazê-lo com justiça, convém aprofundar alguns elementos que sustentam a própria plausibilidade literária e histórica do texto. Os termos que Mateus escolhe, as imagens funerárias do seu mundo e as memórias teológicas que ele ativa ao ligar esse episódio a textos veterotestamentários e a tradição apostólica. Comecemos pelo verbo que descreve a abertura das sepulturas e pela imagem que ele conjura. Mateus fala de sepulcros que foram abertos. Uma palavra que no grego do Evangelho não só remete ao ato físico de remover uma tampa, mas também carrega uma tonalidade revelatória. Algo selado é agora posto à vista. Na literatura bíblica e apocalíptica, abrir costuma ter sentido duplo. Tornar visível aquilo que estava oculto e iniciar um processo que culminará numa nova condição de coisas. Aqui, as pedras que selavam as entradas de túmulos deixam de ser barreiras e tornam-se sinais. A própria ordem cósmica está sendo contestada. Arqueologicamente, conhecendo-se as práticas sepulcrais judaicas do primeiro século, a imagem ganha peso. Os túmulos de Jerusalém e arredores eram frequentemente escavados na rocha. As câmaras tinham nichos laterais chamados coquim, singular coque, ou pequenas câmaras centrais, protegidas por pedras de vedação que podiam ser planas ou circulares, e que se ajustavam de modo a preservar o corpo e impedir entrada de animais e curiosos. Essas tampas raramente rolavam sozinhas. Portanto, quando Mateus descreve muitas sepulturas abrindo-se, ele não está apenas pintando um quadro dramático. Está postando um sinal que, para qualquer ouvinte familiarizado com a topografia funerária local, soaria extraordinário e categórico. A natureza das sepulturas, a proteção física das tampas, o enterro em nichos, conferia à morte um caráter de paragem concreta. Quebrar essa paragem no contexto urbano seria uma perturbação sensorial impossível de ignorar. Ainda assim, o texto não nos convida a ficar fascinados pela logística do fenômeno. Ele quer que vejamos o significado teológico por trás do evento. Para isso, não podemos fugir do termo-chave que Mateus usa para descrever os que se levantaram: ágioi, hagioi. No uso judaico e helenístico, hagioi designa os consagrados, aqueles apartados para Deus, as pessoas que pertencem ao âmbito sagrado. A expressão evoca implicitamente a literatura apocalíptica e, em particular, passagens como Daniel 7, onde os santos do Altíssimo recebem o reino. Ao empregar hagioi, Mateus não necessariamente está fazendo um inventário de personagens celestiais.
Ele está afirmando que os que reaparecem são parte do povo apartado por Deus, integrantes de uma história salvífica que tem continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Junto a hagioi, o Evangelho usa outra imagem carregada, a do sono. O termo que descreve a condição anterior desses mortos é o mesmo que na tradição cristã frequentemente designa a morte, os que dormem. Paulo, nas suas cartas, segue esse uso, chamando os falecidos os que dormem, kimômenoi, kekimimenoi, para sublinhar a esperança do despertar final. A combinação entre sono e consagração cria um quadro compassado. Estes não são mortos comuns no imaginário mateano. São os colocados à margem para o juízo e a reivindicação final de Deus. Assim, o que acontece na história não é um espetáculo gratuito, mas uma demonstração sobre o destino daqueles que pertencem ao Senhor. A sequência temporal que Mateus registra, sepulturas que se abrem no momento da morte de Cristo, seguidas de uma manifestação pública dos ressuscitados depois da ressurreição, merece uma leitura atenta. Lemos aqui um panorama em 3 atos. O primeiro ato é o gesto inaugural, as pedras movem-se. O segundo ato é a vitória central no domingo, Cristo ressuscita. O terceiro ato é a manifestação pública, os hagioi saem e aparecem a muitos. Essa estrutura preserva a centralidade da ressurreição de Jesus como causa e garantia. O que foi iniciado no sábado é consumado no domingo. A metáfora paulina das primícias, a parche, ajuda a entender a lógica temporal. Cristo é a primícia, o primeiro fruto. A sua ressurreição não pode ser apenas mais um episódio no milharal dos fenômenos sobrenaturais. Ela deve ser o ponto inaugural que confere sentido a todas as ressurreições subsequentes. Há, porém, outra camada aqui que a narrativa não deixa de provocar. A política do testemunho. Mateus sublinha que os ressuscitados apareceram a muitos na Cidade Santa. Essa expressão aponta para uma dimensão social do milagre. Não se trata de fenômenos circunscritos a círculos íntimos, são eventos destinados à polis, à comunidade. O uso da palavra tradutória Cidade Santa não é inocente. Trata-se de Jerusalém, epicentro das expectativas messiânicas e do teatro religioso do judaísmo do Segundo Templo. Quando esses hagioi se tornam visíveis ao público, eles não apenas reforçam a mensagem de Jesus, oferecem ao testemunho cristão um capital de credibilidade difícil de ser ignorado. A cena é programada para virar assunto na praça, discutir-se em casas e sinagogas, e ser lembrada como algo que fracturou a normalidade urbana. Chegamos então a uma questão que intriga estudiosos e leitores devotos. Quem, realisticamente, eram esses ressuscitados? A narrativa favorece, por razões internas, a leitura de que não se tratou de figuras míticas do passado longínquo. Mateus evita mencionar nomes famosos. Ao invés disso, ele fala de muitos que apareceram e foram vistos por pessoas da cidade. Essa delicadeza narrativa indica que os retornados seriam indivíduos testimoniais, pessoas reconhecíveis por seus conhecidos, cujas presenças poderiam ser verificadas por testemunhos orais na comunidade. Em outras palavras, o relato quer que a sua credibilidade dependa não de personagens incontestáveis do passado, mas de reintegrações plausíveis no quadro social contemporâneo. Esse procedimento retórico é coerente com a intenção apologética mateana, oferecer sinais que funcionem como prova pública de que a vitória messiânica está em curso. Mas a prudência do texto em não nomear os ressuscitados abre espaço para debates legítimos e francos. Uma das discussões centrais é sobre o destino final desses que saíram dos túmulos. 2 linhas de interpretação dividem o campo. A primeira sustenta que esses indivíduos foram levantados para uma vida definitiva
isto é, em um estado glorificado que os tornou participantes antecipados da nova criação. De algum modo, teriam sido arrebatados para além da história humana, como antevisões corpóreas da restauração. A favor dessa leitura está a lógica teológica do sinal. Se a ressurreição de Cristo inaugura a nova era, não seria surpreendente que manifestasse imediatamente, ainda que em número limitado e por tempo breve, a sua transformação escatológica sobre alguns. A natureza pública das aparições, nesse caso, seria uma prova de que a vitória não é apenas simbólica, mas já efetiva em certas instâncias. A segunda linha de interpretação toma o relato com maior cautela. Aceita a historicidade das aparições, mas postula que os que apareceram retornaram, depois de algum tempo, à mortalidade, ou pelo menos não permaneceram nesse estado glorificado de forma permanente. A vantagem hermenêutica desta posição é que ela mantém fidelidade ao texto, que não descreve entradas triunfais ou coroadas, nem afirma explicitamente que houve ascensões permanentes. Ela entende o episódio como um sinal, uma antecipação, cuja função é testemunhal, não definitiva. Nesse modelo, o acontecimento serve para apontar a obra de Deus e para fortalecer a proclamação da ressurreição, sem, no entanto, relatar uma mudança ontológica irreversível para cada indivíduo envolvido. Ambas as leituras têm apelos teológicos e problemas hermenêuticos. A primeira valoriza a dimensão escatológica e sacramental do sinal. A segunda protege a modéstia exegética. O que nos cabe, no exercício sério da teologia, é reconhecer que o texto não nos permite confirmar com certeza absoluta uma dessas opções. Podemos, contudo, avaliar argumentos e consequências. Se aceitamos a leitura da glorificação permanente, o episódio torna-se um espetáculo do poder escatológico já efetivado por Deus. Se preferimos a leitura da ressuscitação provisória, então o episódio opera mais claramente como testemunho público. Deus rompeu a fronteira da morte para enviar uma prova, sem necessariamente resolver aqui e agora a questão ontológica de cada corpo. Ao debater essas posições, é importante manter em mente uma regra hermenêutica que Mateus nos ensina por sua própria modulação narrativa. Sinais não são substitutos para a fé. O Evangelho, ao apresentar maravilhas, não presume conversões automáticas. A mesma cidade que presencia o estranho pode interpretar, recusar ou silenciar. A história do Evangelho está repleta de sinais que provocam tanto adesão quanto rejeição. Assim, a função sociológica do episódio, sua capacidade de virar tópico de conversa, de gerar perguntas, é, por si só, significativa, mesmo que não possamos demonstrar que ele tenha produzido uma onda imediata de fé. É útil também situar esse episódio na rede intertextual do primeiro século. Mateus não escreve em vácuo. Ele dialoga com as escrituras judaicas e com leituras já em circulação entre os primeiros cristãos. A referência implícita a Daniel 7 é uma pista de leitura decisiva. Naquele texto, os santos do Altíssimo recebem domínio e duração de vida eterna. Ao retomar essa linguagem, Mateus situa Jesus como o agente que inaugura o reinado prometido. Hebreus 11, por sua vez, celebra figuras do passado que viveram pela fé e esperaram as promessas de Deus. Por detrás do relato matiano ressoa essa cumplicidade entre fidelidade histórica e esperança escatológica. Além disso, Paulo, em 1 Coríntios 15, nos oferece a categoria das primícias, a parti. Cristo, como primeiro a romper o silêncio da sepultura, garante a ressurreição dos que pertencem a Deus. Mateus, ao estruturar os acontecimentos em torno da morte e ressurreição de Jesus e ao mostrar a manifestação pública dos agioi depois do domingo, coloca o seu leitor nesse arco teológico que vai da promessa veterotestamentária à sua realização em Cristo.
Por que, então, somente Mateus registra este episódio? A resposta não é mera curiosidade literária. Ela revela algo sobre a intenção do autor e sobre as audiências dos evangelhos. Cada evangelista seleciona sinais e episódios que melhor dialogam com as suas comunidades e propósitos. Marcos enfatiza a messianidade sofrida e a ação imediata. Lucas, o alcance universal e a atenção aos marginalizados. João, a cristologia alta do Logos e os sinais que revelam a identidade divina de Jesus. Mateus, escrevendo para um público sensível aos laços com o texto judaico, busca demonstrar continuidade e cumprimento. Em Jesus, as promessas veterotestamentárias encontram sua expressão. Contar que santos reapareceram publicamente em Jerusalém é, nesse contexto, uma forma eficaz de mostrar que a vitória messiânica tem repercussões sociais concretas, reconhecíveis por aqueles que ainda se movem dentro da matriz da tradição judaica. O efeito retórico dessa exclusividade é duplo. Primeiro, preserva a centralidade de Jesus. Não é uma galeria de heróis que rouba a cena, mas o próprio Cristo que desencadeia o processo. Segundo, reforça a função apologética do Evangelho. Se a sua evidência é dirigida a ouvintes que conhecem as Escrituras, então um episódio que alude a Daniel e manifesta os Hagioi em Jerusalém toca pontos de crença partilhados e por isso tem potencial de persuasão. Ainda assim, a ausência do episódio em Marcos, Lucas e João não diminui, a rigor, sua plausibilidade. Antes, revela a diversidade de focos missionários e teológicos nas comunidades cristãs iniciais. O impacto que tal acontecimento poderia ter na cidade e na nascente comunidade cristã exige uma reflexão honesta sobre a dinâmica entre sinal e missão. Historicamente, registros diretos que liguem este episódio ao crescimento numérico da igreja em Jerusalém não são oferecidos por Mateus, de maneira que possamos traçar uma linha causal simples. Todavia, podemos razoavelmente supor que presenças extraordinárias, testemunhos múltiplos e relatos orais teriam contribuído para o ambiente teológico no qual a ressurreição de Jesus foi proclamada. A pregação nos primeiros anos concentrou-se de modo explícito na vítima que agora está viva. Ter testemunhos públicos de pessoas vistas nas ruas só teria ampliado a investigação popular sobre quem é este Jesus. Ainda assim, há que se evitar simplificações que transformem uma soma de relatos em determinismo histórico. Passando do campo da exegese e da história para o coração pastoral, devemos perguntar: o que este mistério significa para aqueles que choram? Como a imagem de túmulos se abrindo e de consagrados retornando à vida pode confortar quem está diante de uma sepultura? A resposta pastoral deve articular dois pontos inseparáveis: consolo e convite. Consolo na afirmação de que a morte não é a última palavra. Convite na chamada a responder à graça que se manifesta em Cristo. Mateus não nos dá uma fórmula mágica. Ele oferece um enredo que drena significado da morte de Jesus para torná-la palco de uma promessa. Diante disso, podemos permitir que a narrativa nos fale de esperança. Se o próprio universo moral e físico reage à morte de Cristo, céus que escurecem, véu que se rasga, sepulturas que abrem, então há uma lógica de libertação inscrita na própria história. Essa lógica não é garantia automática de que todo sofrimento será abolido hoje, mas é fundamento para a confiança de que a morte foi atingida por um golpe decisivo. Para quem acompanha o luto de perto, nada aqui deve soar como insensibilidade. Mateus não promete sinais espetaculares para cada perda pessoal. O Evangelho propõe, antes, que a comunidade se torne lugar onde a esperança é anunciada e encarnada. A memória dos Hagioi que saem à cidade é convite para que as igrejas se tornem lugares de anúncio e presença compassiva.
A certeza da ressurreição não resolve as perguntas existenciais do enlutado, mas ancorando-se em Cristo, oferece-lhe uma narrativa maior na qual o sofrimento é incorporado e transformado. Assim, a aplicação pastoral é dupla. Afirmar a esperança escatológica sem trivializar a dor presente. Convidar a fé que responde aos sinais, sem pretender coercitividade. Voltando ao plano teológico mais amplo, há uma implicação que não podemos deixar de articular com cuidado. A ideia de que este episódio é a primeira derrota pública da morte. Isto não significa que a morte deixou imediatamente de existir. A história continuou a conhecer dor e perda, mas que, no plano simbólico e proclamatório, foi dado um sinal que transformou a narrativa cósmica. Quando um acontecimento público mostra que os limites foram rompidos, a estrutura moral e religiosa de uma comunidade é deslocada. O que antes parecia irrevogável passa a ser interrogável. Nesse sentido, as aparições em Jerusalém funcionam como um anúncio público. A morte não é soberana. Essa proclamação, mesmo que encontrada em poucas linhas de um evangelho, tem força de escândalo e de esperança. Há finalmente uma dimensão missionária que emerge desta leitura e que merece ser ponderada sem pressa. Testemunhos públicos têm a força de mobilizar conversas e de abrir portas para a pregação do Evangelho. O cristianismo primitivo cresceu em grande parte, porque a experiência da ressurreição foi proclamada como realidade transformadora. Quando alguns saíram dos sepulcros e foram vistos por muitos, essa visibilidade poderia ter produzido não somente assombro, mas perguntas que levariam à investigação, ao debate e, para alguns, à fé. Mateus, sensível a esta dinâmica, coloca o episódio como elo entre a morte de Jesus e a tomada de consciência pública de que algo novo havia nascido. A missão que se segue é a de tornar essa boa nova compreensível e crível para corações e mentes, sem apelos de coerção, mas com apelos de testemunho. Para fechar este percurso exegético e pastoral, volto ao título que nos trouxe até aqui: O Mistério dos Santos que reviveram na hora da morte de Jesus. Chamar o episódio de mistério não é subestimar a racionalidade da leitura. É antes reconhecer que a narrativa abre um espaço de assombro onde fé e razão dialogam. O mistério é a zona onde perguntas permanecem e onde a teologia precisa ser humilde. Mateus não entrega uma caixa fechada de respostas. Ele oferece um sinal que nos impele a acreditar e a investigar. Entre as hipóteses interpretativas, entre as leituras que tentam explicar o destino final desses que apareceram, subsiste sempre a convicção: algo decisivo foi iniciado na cruz e na ressurreição de Jesus. E então restam as perguntas concretas para cada um de nós. Diante dessa cena, sepulcros que deixam de ser silêncio, consagrados que retornam à praça, que lugar ocupa a nossa própria tumba? Onde guardamos medos, rancores, esperanças enterradas? Que pedaços da nossa vida precisam ser tocados pela mesma lógica de ressurreição que Mateus descreve como princípio inaugurador do novo tempo? O mistério lançado por essas poucas linhas do Evangelho não é um desafio apenas intelectual, é uma provocação espiritual. Que lugar em sua vida espera por essa libertação definitiva? Se este estudo fez sentido para você e tocou alguém que você conhece que vive em luto, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Leve a este mistério a companhia de que ele precisa. Não para prometer soluções fáceis, mas para oferecer a esperança que nasce da cruz e da tumba vazia.